achei gravíssimo, né, como o presidente Lula faz uma defesa do Maduro. O Maduro é um ditador e ele acha que não há nada grave lá. E ele pede para que seja procurada uma justiça que não existe numa ditadura, né? O Maduro comanda as forças militares, o Maduro comanda a chefia do MP, o Maduro comanda todos os poderes, porque essa é a engrenagem de uma ditadura. Pois é, o problema dessa fala do Lula é que ele trata a Venezuela como uma democracia absoluta, né? Em que ele diz aqui, ó, o Maduro sabe, quanto mais transparência, melhor. Não, o Maduro não sabe disso, ao contrário, exato. Se ele sabe, a forma dele governar vai na contramão do que ele sabe, porque o que está faltando mesmo na Venezuela é transparência. Outro dado, não tem nada de anormal, né? O governo diz uma coisa e a oposição diz outra, e se não tiver ali um consenso, procure a justiça. Numa democracia funcional, numa democracia, por exemplo, como a brasileira, que resistiu a 4 anos de Bolsonaro, faz sentido esse remédio que o Lula propõe, mas não faz sentido na Venezuela, que já é uma ditadura e há muito tempo, né? Então você vê que aparece, eu estava falando ali daquele viés da velha esquerda, que é olhar o mundo de acordo, tem uma bússola de acordo com os Estados Unidos, né? Uhum. Se os Estados Unidos é contra, então está do meu lado da esquerda. Então ele aparece ali todo o cenário, né, gravíssimo, criticando as sanções dos Estados Unidos a Cuba, a Irã, a Venezuela. Pode até, sanção econômica não deu certo, tanto que Cuba é uma ditadura até hoje, né? O Irã também não abalou ali o regime, mas isso tem nada a ver com o fato de Venezuela ser uma ditadura, né? Você consegue conjugar na mesma frase o seguinte, olha, eu sou contra as sanções impostas pelos Estados Unidos, uma fórmula da política externa dela, adotada há muito tempo e que não dá resultados. Está aí Cuba e Irã para provar isso. E na mesma frase dizer, no entanto, isso não tem nada a ver com o fato da Venezuela ser uma ditadura. Isso não dá razão para a Venezuela ser uma ditadura. E aí, quando fala isso, volta ali, Elzibar, Maduro não é Fidel Castro. Fidel Castro surge quase como uma figura lendária da década de 50, da mata, fazendo uma revolução no ambiente de Guerra Fria e vira quase um ídolo pop, né, da esquerda brasileira. Maduro é tosco, né? Ele não tem ali o que representou para a esquerda, né? Para a esquerda, a gente pode dizer assim, latino-americana, né? A figura do Fidel não dá nem para comparar a tosquice do Maduro com o Fidel Castro. Então, assim, a fala do Lula, ele diz que tem que esperar as atas. Nesse sentido, ele vai de acordo com o Itamaraty. Uhum. Eu, sinceramente, acho a posição do Itamaraty correta. Para você dizer que Chaves ganhou, que Chaves roubou, você tem que ter as atas, você tem que ter uma prova, acho isso correto. Mas a partir daí, o Lula trata a Venezuela como uma democracia plena, em que a oposição fala, o governo reclama e a justiça decide. Não é isso que acontece na Venezuela. Está mais do que na hora do Lula parar com essa cegueira deliberada em relação à Venezuela. E ela fica muito clara, Otávio, só para a gente continuar jogando aqui na nossa conversa, eu queria ler a frase, quando o Lula diz assim, ó, então tem um processo, não tem nada de grave, não tem nada de assustador, não tem nada de anormal, e ele até ataca a imprensa dizendo que a gente fala, né, de forma geral, a imprensa inteira, né, como se fosse a Terceira Guerra Mundial, né. Essa fala do Lula, ela é muito baseada no que diz a nota do PT, ou as visões do partido sobre imprensa e sobre o Maduro, e ela também é muito de um universo que não existe, talvez um romantismo que se construiu em relação à esquerda em todo o mundo, mas que jamais seria possível se aplicar. A gente viu as imagens dos próprios policiais lá da Venezuela já deixando esse polo de apoio que era hegemônico e não é mais. A gente vê Nicolás Maduro atacando o sistema eleitoral brasileiro, que foi o grande chacoalhão na democracia, o pior da história recente do país, no governo Lula III, e ele sem se incomodar com isso. O TSE não encaminhou observadores por conta disso.
O Maduro falou em banho de sangue, Lula ficou assustado à época. Agora ele já acha, não sobre essa frase, mas sobre o cenário na Venezuela, que não é lá tudo isso. Pois é, olha, a fala de um chefe de Estado, num caso que envolve a América Latina, e nesse caso o Brasil não é um anão diplomático, o Brasil é um gigante diplomático, a fala de um chefe de Estado tem que ser comedida, né? Tem que ser cautelosa, tem que ser pensada, de preferência lida, né? Nesses momentos. Ser cauteloso, ser previdente, não significa que você vá sair elogiando ou criando um cenário cor-de-rosa, dizendo, gente, isso é uma briga da oposição com o governo, eles que se entendam lá, a justiça está lá. Não é criar esse cenário cor-de-rosa. O que o Lula fez foi criar um cenário hipotético que parte da esquerda latino-americana já sabe que não é isso, né? E não tem a ver com idade, né? O Pepe Mujica, que até nasceu antes do Lula, mais velho que o Lula, foi o primeiro da esquerda a romper com essa visão de que se é contra os Estados Unidos é meu amigo, e dizer que aquilo é uma ditadura. E hoje tem líderes jovens da América Latina, como a gente falou no início do programa, como Boric, e aqui alguns quadros do PSOL, como Juliano Medeiros, como o próprio Boulos, que estão numa linha de sepultar o Foro de São Paulo, porque o mundo de 1990 não existe mais. Olha, eu vou só dar aqui, por exemplo, a Argentina tinha o Kirchner, hoje tem o Milei, que é de extrema direita e diz que foi fraude. O Equador tinha o